joguinho que tá sendo essa é a Zona P. Review do capítulo 386 e 387 do Hunter x Hunter. Fazendo um apanhado junto, e esse review vai ser um pouco diferenciado, porque tanto o capítulo 386 quanto o 387 foram focos em explicar as técnicas, ou tentar encontrar o senso comum das técnicas, dos príncipes Huckleberry e do Tserrier de Niche. Então eu espero fazer um roteiro e uma apresentação do capítulo focado nisso. Meu foco aqui vai ser apresentar e tentar entender junto a vocês a técnica do quarto príncipe Tserrier de Niche. Essa técnica que deu cãibra cerebral em muita gente, inclusive eu quando li a primeira vez. Vamos tentar deixar tudo explicadinho nos seus mínimos detalhes aqui. Eu conto com o seu like para que o YouTube continue espalhando meus vídeos por aí e que meus materiais cheguem a você. Para isso eu também preciso que você se inscreva e que assine aquele sininho perto lá do nome inscrever-se. Se não leu o capítulo de Hunter x Hunter e não sabe por onde ler, link na descrição da Comic Space, tradução show, nota 10. Não vamos perder tempo porque temos muito o que falar. No final do vídeo, qualquer interação, sempre aí nos comentários. Beleza? Partiu review! Bom, antes de qualquer coisa, no capítulo 386 tivemos nos tópicos iniciais que é Teta ainda inculcada por ter certeza que tinha matado o Tserrier de Niche, porém não tinha corpo lá, não tinha sangramento, ela não entende o que aconteceu. Isso e a Melody sendo interrogada por um chefe de segurança. Chefe esse que também está enrolando para que ela não veja os príncipes que a convidou. Isso pode ser uma coisa favorável para ela, pode ser uma coisa benevolente, já que ações de alguns príncipes podem ser perigosas. Então, o foco é enrolar lá mesmo. O capítulo 386 girou em entender o poder do Huckleberry. Na verdade, eu sei que minha pronúncia Huckleberry é muito estranha. Na verdade, o próprio Huckleberry estava nesse capítulo tentando compreender o seu poder, testando hipótese, dando aulão e fazendo experimentos. Experimentos que eu falo é testar a praticidade. Principal dúvida aqui é, se a alma do subordinado do Huckleberry agora está no corpo de Chicago, o que aconteceu com a alma de Chicago? O príncipe levanta 4 hipóteses que é 1. Morreu, acabou, ali só vai ter o subordinado. 2. Trocaram de corpo, porém a alma de Chicago ainda não se manifestou no corpo do subordinado de Huckleberry. Outro, coexistem no mesmo corpo, porém a alma do seu subordinado suprime a de Chicago. Então apenas o subordinado irá se manifestar lá naquele corpo. Ou 4, a alma de Chicago foi para algum outro lugar. E nisso a maneira de testar é o subordinado no corpo de Chicago que concordou, então, né? Ir para a porta do quarto do 7º príncipe, gritar vida longa a Benjamin, provavelmente para entrelaçar esses dois, para deixar as coisas empáticas entre esses dois príncipes, colocar a arma na cabeça e se suicidar. Foi uma questão que eu vinha na minha cabeça lendo e eu achei que poderia acontecer. E sim, aconteceu o suicídio no corpo do Chicago. Então agora, a alma do subordinado de Huckleberry vai voltar para a alma do corpo lá, ou vai voltar a alma do Chicago lá para aquele corpo. Para saber isso, o Togashi nos trollou, porque quando o cara vai acordando, o Huckleberry pergunta o número de identificação. Não sabemos ainda se ali é subordinado do Huckleberry ou o Chicago. Então, ficou o mistério para o leitor. Sinceramente, aposto que ali é a alma do subordinado de Huckleberry. Mas, conhecendo o Togashi, nada é tão certeiro assim. Pode ser sim a alma de Chicago. Bom, galera, capítulo 387, intitulado Replay, foi um jogo muito legal que foi repetir os enquadramentos e os acontecimentos do capítulo 385, só que dessa vez da perspectiva do Tserrier de Niche, do quarto príncipe, enquanto tenta entender sua própria técnica. Todo o capítulo gira em torno daqueles mesmos acontecimentos do 385, porém o Tserrier de Niche tentando compreender sua técnica, experimentá-la, tal, e reagindo ao acontecimento diferente da qual nos foi mostrado 385 em alguns pontos. Então o meu foco aqui, não vou descrever tudo o que ele vivenciou, vou direto para a funcionalidade da sua técnica, que foi o que ele descobriu no meio de toda a trajetória das 25 páginas, acho que era 25 páginas desse capítulo. Futuro paralelo. O Tserrier de Niche, ao fechar os olhos e entrar no modo de Zetsu,
consegue ver o futuro, ter uma visão do futuro de 10 segundos instantâneos. O que significaria isso? Fechou os olhos, ativou Zetsu, já enxergou 10 segundos no futuro. Ele viu 10 segundos no futuro. Enquanto ele viu esses 10 segundos no futuro, nenhum tempo no mundo real passou. Desses 10 primeiros segundos que ele viu, nenhum segundo dele aconteceu enquanto ele estava tendo a visão. Antes de se passar um segundo no mundo, ele já teve a visão de 10 segundos. A propósito, o começo da visão é marcado por um efeito visual e sônico e sonoro de um chiado de TV. Isso marca o começo da técnica. Quando ele termina de ver esses 10 segundos, fechou os olhos, Zetsu, viu 10 segundos. A partir daí que ele já viu esses 10 segundos, um segundo começa a se passar no mundo real. Porém, mesmo quando esse um segundo começa, o tempo começa a rolar no mundo real. Porém, quando esse um segundo passa, o Tsurugi Nishi ainda tem acesso, se ele não fizer nada, se ele não interagir em nada e se não abrir os olhos. A técnica acaba quando ele abre os olhos. Mesmo quando esse um segundo passa lá no mundo real, ele ainda tem a visão dos 10 segundos à frente dele. A diferença é que agora um segundo da visão anterior passou. A outra camada da técnica é que o Tsurugi Nishi pode agir sobre o futuro que previu e se livrando de acontecimentos, porém para todos os outros, eles ainda perceberão e responderão aos 10 segundos destinados que iriam acontecer que o Tsurugi Nishi viu. Apenas o Tsurugi Nishi tem total percepção de que o futuro foi mudado. Ele preveu 10 segundos que a Teta iria pegar uma arma e estourar a cabeça dele. Ele agiu saindo do ponto onde a Teta iria atirar nos miolos dele. Porém, ele se livrou disso porque ele tinha 10 segundos de informação. Na visão dele, ele viu que a Teta ia estourar os miolos dele. E ao sair dali, aquilo estava destinado a acontecer. Então, para todos os outros personagens, aquela previsão é a linha do tempo que eles vão perceber, que eles vão telespeccionar e irão responder. Ou seja, a Teta atira como se ele ainda estivesse ali. A Teta falaria e responderia o que ela respondeu na visão de 10 segundos. Porém, a realidade já foi mudada pela ação do Tsurugi Nishi, por ter se antecipado à previsão. Porém, a percepção que a realidade foi mudada só está na mente de quem mudou, só está na mente do Tsurugi Nishi. Então, até os 10 segundos da primeira visão passarem, todos os outros personagens vão fazer exatamente a mesma coisa que o Tsurugi Nishi previu. Quer tenha Tsurugi Nishi ali ou não? De novo, fechou os olhos, ativou Zetsu, previu 10 segundos. Opa! Decidiu agir. Agiu se esquivando da bala. Então, para ele já mudou o futuro dele. Ele já tem a percepção que aquela visão de 10 segundos não vai mais acontecer, porque ele a alterou, a realidade está alterada. Porém, para Teta e os outros que são personagens, estão ainda escravos daquela visão de 10 segundos inicial dele, onde ele tem a cabeça estourada. E irão responder e irão perceber como se realmente aquilo tivesse acontecido. Quando os 10 segundos que deveriam ter acontecido param, eles percebem que o futuro mudou, mas não percebem que foram escravos de algo que já tinha sido alterado pelo Tsurugi Nishi. Esse poder absurdo, só o Tsurugi Nishi tem controle do que foi alterado, pelo menos em nível de percepção. Ele pode se antecipar de qualquer inimigo. O cara vê dando uma facada no Tsurugi Nishi, porém o Tsurugi Nishi já teria previsto isso, teria saído do ponto, o cara acharia que estava esfaqueando o Tsurugi Nishi, porém o Tsurugi Nishi já tinha alterado o futuro, podia até dar umas facadas no cara que ele só ia sentir quando a noção de percepção dele chegasse à tona da nova realidade imposta pelo Tsurugi Nishi. Isso é muito show. Mas qual foi o defeito que marcou o final do mangá? O final do mangá é marcado por ele dizendo que ele precisa se tornar um mestre em Zetsu para dominar a batalha de sucessão e o mundo. E isso reflete porque ainda tem um tempo para ele usar a técnica. Ele precisa fechar os olhos, tem o tempo de fechar os olhos, e ativar Zetsu. Ele precisa estar com olhos fechados em Zetsu para a técnica funcionar. Ou seja, ele tem o tempo de fechar os olhos e o tempo de conseguir guardar toda a sua áurea. Independendo desse tempo, ele pode morrer antes de ter a previsão. Ou seja, ele tem que diminuir esse tempo dele entrar em Zetsu o máximo possível. Tem que se tornar um mestre em Zetsu.
Essa técnica dele, muito encucada, que deu cãibra cerebral, não quero spoiler porque eu não tô daí. É uma referência. Quando eu li, eu notei, nossa, isso parece poder de vilão de Jojo. Isso parece técnica de vilão de Jojo. O Togashi está se baseando muito em Jojo Bizarre Adventure nesse arco. A pose que o Tsuruya Nishi faz em certo momento é a cara do negócio de Jojo. E essas técnicas de tempo são muito apelonas, são comparáveis a poderes de vilões do Jojo. Isso foi muito Ctrl-C, Ctrl-V ao meu ver. Por quê? Porque isso só foi minha sensação, mas depois eu vi nas redes sociais que parece que o poder realmente existe em Jojo. Não quero explicações sobre o poder em Jojo, quem tem, quem nada, eu não quero spoilers de Jojo que eu ainda estou acompanhando. Então, não falem nada sobre esse tema nos comentários que me dê spoiler. E terminamos o capítulo naquele enquadramento anterior que ele fala lá com o novo assistente dele, dizendo: conte o tempo de eu fechar meus olhos e abrir novamente. Quando tiver menos de um segundo, treine comigo. Significa que ele quer fechar os olhos, entrar em Zetsu e abrir antes de um segundo no tempo real passar. Isso praticamente é a vontade dele de querer diminuir ainda mais o tempo que ele demora para entrar em Zetsu, para ganhar ainda mais rápido os 10 segundos de vantagem de sua previsão e alterar qualquer coisa que ele quiser. Quanto melhor Zetsu, nunca imaginei que Zetsu ia ser tão importante, quanto melhor Zetsu, mais apelão esse cara fica. É isso, galera, esse foi o vídeo, foi um pouco formato diferenciado, não decorri os detalhes que me simpatizaram bastante enquanto eu lia, as cenas sendo repetitivas, só que da perspectiva de Tsuruya Nishi, foi bem legal, mas eu acredito que o núcleo, que bateu a cabeça de muita gente, incluindo a minha, consertem qualquer coisa que eu tenha dito equivocado aí nos comentários. E é isso, vamos batendo um papo aí, tô ficando por aqui que eu tô derretendo, eu tô gravando num canto fechado, dá like pra ajudar. Um abraço e valeu!